Eu saúdo a amada igreja da parte de Jesus Cristo, Igreja Batista Shalom Adonai. Eu louvo ao Senhor a oportunidade, amados, de estar novamente sendo instrumento de Deus para que mais uma lição de escola bíblica nós possamos estar vivenciando, mais uma lição de escola bíblica para Deus estar nos usando, nos ensinando a ser melhores cooperadores da sua obra. E eu quero saudar a minha igreja, a minha amada igreja, com o texto, com a saudação que Judas faz lá na sua epístola universal, os versículos 1 e 2 de Judas. Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Eu quero, do meu coração para o coração dos meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aprendendo do Senhor, mas muito mais nesse período, né? Eu acho mesmo, eu creio mesmo que Deus tem sido deverasmente misericordioso conosco quando nós vivemos um momento de tanto afastamento, mas Deus não tem permitido que fiquemos isolados uns dos outros. Deus tem providenciado os meios, os instrumentos, Deus tem providenciado as vidas, os irmãos que têm gastado do seu tempo, dos seus recursos, para nos colocar em sintonia, antenados. Então, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. E essa palavra de Judas, ela é própria. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia sobre as nossas vidas. Deus bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Continua, Senhor, nos ensinando, continua abalando os nossos corações com as tuas verdades e nos ensinando a como melhor te servir, Senhor, porque nós queremos, o que nós queremos mesmo, Pai, é estar à tua disposição. Então nos usa, nos ensina, nos admoesta, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nós continuamos na nossa luta, né, de aprender a ser um melhor líder na causa do Senhor. E o nosso tema do ano é Em Busca de um Líder. Nós estamos baseando nosso estudo naquele livro de Em Busca de Timóteo, de Tony Cook. O nosso texto é o de 1 Timóteo 3, 14, 15. Eu quero destacar nesse texto, né? Faço minhas palavras de Paulo, esperando e ver-te em breve. Eu espero que nós possamos nos ver em breve, viu, irmãos? Brevemente nós possamos nos ver cara face a face, em nome de Jesus. Nós hoje estamos com a incumbência de continuar trabalhando o texto de Davi e seus valentes, né? A irmã Léa fez a primeira parte na semana passada, quando ela destacou algumas coisas dessa lição, né? Nós vamos ver a parte 2 dessa lição, e nessa parte 2 nós vamos trabalhar com os guerreiros e comandantes de Davi, né? E é próprio que nós possamos fazer uma retomada do que nós vimos, né, na aula passada com a irmã Leia. Ela trabalhou que Davi estava da caverna de Adulão, estava em fase de formar um exército, sabe? E se apresentaram filhos de Deus, homens que sentiram no coração que deveriam fazer parte da missão. E esses homens, pelo menos 4 coisas, nós destacamos que desses homens, a irmã Léa chamou a atenção na semana passada, eram homens da tribo de Benjamim e da tribo de Judá. Nós vimos que Davi era da tribo de Judá, mas Saul era da tribo de Benjamim, né? Esses homens, eles vinham em paz, e Davi pergunta isso para eles, se eles estavam vindo em paz. Se eles estavam vindo em paz, não importa se eles estavam vindo da tribo de Benjamim, de origem de Saul, ou se estavam vindo da tribo de Judá, eles tinham que vir em paz para que a obra do Senhor pudesse ser estabelecida. E Davi pergunta isso para eles, e o Espírito Santo fala através de Amazai e demonstra isso
isso, revela isso para Davi. A outra coisa é que eles vieram ajudar Davi. A irmã Léa trabalhou isso muito bem na semana passada. E os corações deles estavam unidos ao de Davi, em direção ao sucesso da missão que Davi tinha para executar. Então nós vemos, na semana passada nós aprendemos essas informações na primeira parte dessa lição. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho a ação desses homens, né? A ação desses homens já investidos da sua importância no exército de Davi. Qual é o papel que eles desempenhavam? Eles tinham basicamente duas perspectivas. E observe, irmãos, que esses homens que vieram, a Bíblia, o livro de Crônicas vai dizer que eles eram bem situados nos seus exércitos originais, que eles eram líderes lá, mas eles não vieram todos como líderes. Eles vieram para ocupar o espaço que Davi precisava para que o seu exército pudesse chegar e atender a demanda de Deus, né? E aí, basicamente, vieram dois tipos de papéis eram muito importantes. Os guerreiros, que eram aqueles que estavam na linha de frente, nas trincheiras, era aqueles que estavam arregaçando as mangas para completar as tarefas. Quando eu falo dos guerreiros, eu me reporto muito a Josué. Antes de Josué assumir o lugar de Moisés para entrar na Terra Prometida, Josué era um guerreiro. Enquanto Moisés liderava, era comandante, Josué era guerreiro. Josué ia lá nas batalhas. Moisés ficava com as mãos levantadas para o Senhor prover a vitória, mas Josué ia lá, né? Então ele estava na linha de frente. E os comandantes que exerciam os cargos de liderança, que exerciam a função de criar as estratégias, de elaborar as estratégias, de negociar as tréguas ou o momento da guerra. Então, existiam tarefas, existiam papéis que precisavam ser desenvolvidos. Porque se todos fizessem a mesma coisa, certamente algo deixaria de ser feito. E aí uma reflexão cabe. Não é possível que todos sejam guerreiros, não é possível que todos sejam comandantes. Isso a gente é claro. Mas o que é que precisa ter mais, irmãos? São guerreiros ou comandantes? O que é que precisa ter mais? São líderes guerreiros ou líderes comandantes? Então é importante que a gente compreenda que nem todos podem ser comandantes. Que nem todos podem ser comandantes por questões, inclusive, de organização pessoal. Tem pessoas que não se sentem bem, por exemplo, em sentar para discutir um assunto, em gastar tempo para elaborar uma estratégia, mas elas são boas em executar estratégias. Então, nenhuma coisa nem outra é mais importante, mas ambas se intercomplementam. E é importante que nós saibamos que na obra de Deus tem lugar e espaço para todos os talentos, para todas as realizações. E o mais importante ainda é nós não estarmos preocupados para o que o outro foi chamado, mas estarmos preocupados em exercer bem aquilo para o qual nós fomos chamados. Então, se fomos chamados para ser guerreiros, que sejamos guerreiros. A situação de Josué, por exemplo, é uma situação peculiar. Ele começou como guerreiro e se transformou em comandante. Mas isso não é real o tempo inteiro. E é importante que nós saibamos. E uma vida profícua com o Senhor revela o momento, o estágio em que devemos estar. Os apóstolos e Jesus. Então, tudo isso a gente precisa compreender que faz parte de uma estratégia de Deus para que a obra seja completada, para que a obra seja feita. Então, precisamos ter papéis distintos, papéis que se intercomplementam. Não são papéis que demonstram maior importância X, Y, Z. São papéis que dependem um do outro para que a obra possa permanecer e possa continuar, muito mais que permanecer, ela possa avançar, ela possa crescer, ela possa alcançar mais pessoas. Quando eu penso que o evangelho são as boas novas, eu imagino se essas boas novas elas ficassem restritas, como nós empobreceríamos a riqueza do evangelho se ela ficasse restrita a apenas as nossas próprias perspectivas, nossos próprios achismos ou as nossas próprias estratégias de revelação, Se nós não nos submetêssemos a Deus e compreendêssemos que Ele requer do seu povo uma multidão, uma multiforme
estratégias de ação, muitas ações, muitos talentos empregados, mas principal de tudo é que a obra ela precisa ser feita, ela precisa ser cumprida, a missão precisa ser cumprida. Quando a gente trabalhou lá, acho que foi o quarto princípio que trabalhou na semana passada, que os corações estavam alinhados com Davi, é esse princípio de que o líder maior, Davi, estava ali para estabelecer onde aqueles homens que estavam juntando ao seu exército, eles poderiam contribuir para que a obra do Senhor, ela pudesse, a missão para que eles tinham sido chamados pudesse subsistir. E a diferença está quem está comandando os cooperadores. Quem está comandando? Quem comanda o coração do superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Shalom do Maio? Quem comanda a líder de crianças? Quem comanda o ministro da palavra? Quem comanda? Sobre que batuta essas pessoas estão, no nosso caso, ali organizadas na Igreja Batista Shalom Adonai? Qual é a batuta que nos rege para que nós possamos compreender como nós devemos nos portar para cumprirmos o mandado de Deus? E acontece algo fenomenal quando estamos sob a batuta do Espírito Santo. Acontece algo que 1 Crônicas 12, 22 revela de forma sensacional. O texto diz que diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Irmãos, esse texto é de uma beleza sensacional. Diariamente chegavam pessoas, ou seja, tinha sempre redefinição de papéis, tinha sempre pessoas chegando para agregar, para fortalecer uma área, para fortalecer uma outra. E essas pessoas chegavam para ajudar. Olha a ajuda de novo aí. E a ajuda era tão coerente com o que Deus queria, que o exército de Davi tornou-se tão grande como o exército de Deus. Quando eu penso, irmãos, que nós estamos alinhados nas fileiras do exército de Deus, do exército do Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas. Quando eu penso que nós estamos alinhados nas fileiras do dono da vida, daquele que revela do seu amor, do seu poder a nós que somos homens, porque ele nos ama, porque a misericórdia dele é maior do que podemos compreender. Então nós compreendemos como é lindo, como é belo o que aconteceu ali, com Davi arregimentando pessoas para formar um exército que estivesse pronto para ajudá-lo a cumprir os desígnios de Deus, né? Então, olha que belo. O exército de Davi tornou-se tão grande como o exército de Deus. O segredo, irmãos, não estava em homens fortes, que sabiam empunhar bem as espadas. Estava em homens que estavam regidos pelo Espírito Santo, que estavam sendo encaminhados, chegavam diariamente com o espírito de uma capacidade de compreender qual o seu papel para que aquela obra pudesse ir avante. Meu desejo é que nos nossos corações nós possamos, irmãos, estar sempre sob a batuta do Espírito Santo, para que nós possamos ser os verdadeiros ajudadores que a obra de Deus na terra precisa, que a obra do Senhor precisa para que ela possa crescer, para que ela possa se multiplicar em nome de Jesus. E mais que isso, ela possa alcançar vidas que se perdem, vidas desesperançadas, vidas que não compreendem a grandeza que é estar aos pés do Deus Altíssimo. E aí, a gente vem sempre falando, irmãos, de como ser líder, de como nós precisamos aprender o momento de liderar, quando é que eu estou liderando, quando é que eu sou liderado. Me ocorreu que existem comportamentos do líder que influenciam os liderados, muito mais que palavras. Às vezes as palavras elas conduzem a um processo, mas a atitude
atitude, o comportamento, o exemplo. Isso influencia os liderados de tal forma que eles também são renovados para que, no seu compromisso, no seu desejo, no seu anseio de servir a Deus melhor, de melhor aprender mais do Senhor para melhor servi-lo. E algumas atitudes dessa lição, ela revela algumas questões em relação a Davi que demonstram exatamente como esse comportamento desse líder, ele faz com que os liderados tenham uma perspectiva mais clara de quem é Deus e o que Deus espera deles. Eu fico pensando que, por exemplo, aqueles homens que vieram da tribo de Benjamim, da qual origina-se Saul, como eles poderiam vir, eles vinham de uma liderança, e as atitudes de Saul tinham provavelmente tinham deixado uma marca naqueles homens. Mas quando eles chegam diante de Davi, eles percebem algumas coisas em Davi que faz com que eles se identifiquem que Davi não estava ali para explorá-los. Davi não estava ali para se dar bem, para atender desejos próprios. Davi estava ali antenado com Deus Altíssimo. E isso fortalecia o respeito. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, que a lição chama muita atenção, é a atitude de Davi quando ele recebe a água que aqueles 3 valentes vão lá no poço de Belém pegar para ele. Ele expressa verbalmente o desejo de ele lá na caverna de Adulão, ele vê a Belém sitiada, e aí ele expressa o desejo dele de ir lá, de beber daquela água, de beber da água daquele poço, E eles se dispõem, eles vão lá e trazem a água para Davi. Mas quando Davi recebe aquela água, o coração de Davi, ele se derrama diante do Senhor. E ele faz um sacrifício de libação ao Senhor. Ele derrama aquela água. Porque o pastor Weldo estava me explicando essa questão da libação e fiquei assim muito encantada com essa perspectiva. Era um sacrifício que era habitual que os homens, assim, como forma de demonstrar submissão a Deus, lealdade a Deus, adoração ao Senhor, eles pegavam um líquido ou variados líquidos e derramavam diante do altar, diante do Senhor, para que o Senhor se sentisse adorado, para que Deus compreendesse que eles estavam dando a Deus assim o que eles tinham de melhor. Então, quando o pastor Weldo me explicou essa ideia da libação, desse sacrifício, então a primeira leitura, quando você olha assim, você pode ler e dizer assim: poxa, Davi foi grosseiro. Como é que o cara vai lá, se sacrifício para trazer água, arriscado a morrer, e quando está, ele nem se digna a beber a água, ele derrama para o Senhor. Aí ele derrama. A diferença é que não foi derramado. Ele sacrifica aquele sacrifício que os homens fizeram ao Senhor, como reconhecimento de que o compromisso que aqueles homens estavam externando para com ele, muito mais de ser com ele, pessoa física Davi, era com o Senhor. Em respeito àquele líder que o Senhor tinha instituído, eles se sacrificaram para ir lá buscar o líquido que Davi desejou. E Davi estava dizendo: esse sacrifício eu retorno para Deus, porque muito maior do que eu é o meu Senhor. Então, essa atitude de Davi faz com que o compromisso e a lealdade desses valentes se fortaleçam com ele. Olha como é interessante, irmãos. Ao invés deles se sentirem como a leitura em primeira mão, o mais desavisado pode deixar assim, como uma falta de consideração de Davi, como uma falta de pouco caso ao sacrifício feito, eles percebem que Davi estava como líder de Deus, dizendo: eu recebo esse sacrifício que vocês fizeram, de dispor a vida de vocês com tanto carinho, com tanto amor, que eu dedico ao Senhor, porque Ele é digno de receber esse sacrifício. Então isso, essa atitude de submissão a Deus, de adoração a Deus, fortalece o vínculo que Davi tem com aqueles homens. Porque eles também percebem, muito mais do que o desejo de humano, eles percebem um desejo de adorar a divindade, ao Deus Todo-Poderoso. Um outro aspecto
que o líder precisa é ele demonstrar que o serviço que as pessoas fazem, o serviço que alguém faz dentro da igreja Shalom Adonai, não é para o pastor José Rizzi, não é para a irmã Leia, não é para o superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmão Otto, não é para o pastor Weldo. Esse é um sacrifício, é para atender um propósito de Deus. Não há um fim no homem mesmo, nada do que fazemos para o Senhor. O homem se beneficia daquilo que o Senhor recebe, do trabalho, do serviço, mas o fim para que é proposto isso é para atender propósitos de Deus. Então, nós somos convocados para ministrar uma mensagem, ou quando nosso pastor está lá no púlpito ministrando uma mensagem, não é um propósito voltado para ele, não é para crescimento dele, é para atender o propósito de Deus. E aí nós vemos pessoas se rendendo ao Senhor, nós vemos arrependimento se manifestando, nós vemos o louvor ele tomando um corpo. Por quê? Porque é o propósito de Deus que está sendo perseguido, o plano de Deus, o projeto de Deus está sendo perseguido, e não projetos voltados para homens. E aí não tem como quem está sendo liderado, quem trabalha na causa do Senhor, se sentir explorado. Não tem como quem está milita na causa do Senhor, achar que está sendo escravizado. Por quê? Porque nós estamos a serviço do Deus Altíssimo, e o propósito dele, alcançar os propósitos dele, são o que move a nossa ação, é a ação dos nossos líderes, a ação que nos faz cooperadores dessa obra. Em terceiro, tem a ver com a questão da adoração. O líder precisa demonstrar com muita clareza quem é o alvo da sua adoração pessoal, quem é o alvo quando ele convoca os seus liderados para uma adoração coletiva, quem é o alvo. O alvo é o Senhor. Não há nenhuma perspectiva de adoração a homens. Não há nenhuma perspectiva de adoração a obras que homens iam fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. Não é adoração. Honrar é você reconhecer e se prontificar a estar junto, a participar desse processo. Adorar, você só deve adorar pessoalmente, coletivamente, ao Senhor. Então, se você está sozinho, adore ao Senhor. Se você está na coletividade, adore ao Senhor. E o líder precisa demonstrar isso com muita clareza, para que a glória não venha para nenhum homem. Porque toda vez que isso acontece, a coisa vai por água abaixo, os burros dão na água, a obra não prossegue, porque nós não temos santidade, força, nós não temos suficiente hombridade, por mais honestos que sejamos, para não deixar que o orgulho, que a vaidade, que a falta de cuidado com o outro nos ensoberbeça, a ponto de nós nos esquecermos de que a obra é do Senhor. Então, é necessário que o líder demonstre com clareza quem é o alvo da sua adoração, quem é o alvo da adoração do grupo que ele trabalha, quem é o alvo da adoração que ele ministra quando ele está pessoalmente diante do Senhor, quando ele está conduzindo a coletividade à presença do Senhor. Então, essa é uma lição, irmãos, que nos leva a refletir algumas coisas, porque essa é uma lição que revela que se o homem não tiver cuidado, se ele não tiver com o seu olhar posto no Senhor, é possível que ele se esqueça de pequenas atitudes, de pequenos atos que conduzem a humanidade a pecar diante do Senhor. Então, essa questão da adoração, essa questão de quem é a obra, a propriedade da obra, nós precisamos estar trazendo a nossa memória o tempo inteiro. Daqui a mais 2 lições, irmãos, nós vamos começar a trabalhar não com personagens, mas com conceitos que revelam qual é o caráter do líder que nós devemos ter. Fidelidade, lealdade, nós precisamos estar compromissados com aquilo que revela, que assumimos a fazer. Então, são alguns aspectos do caráter do homem de Deus, da mulher de Deus, que quer servir ao Senhor. Então, que nós possamos estar refletindo em algumas questões que nos conduzem a identificar em nós, ou fazer florescer em nós, ou fortalecer no nosso coração, ou fortalecer no coração da nossa igreja, no coração do nosso povo,
as melhores posturas para que a obra do Senhor ela possa avançar. E eu separei duas questões para nós refletirmos, né? Essa questão do equilíbrio entre comandantes e guerreiros. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer fazer, ou só tem quem faça, não tem quem conduza, quem organize, ou só tem quem mande, não tem quem faça. Então, a igreja ela precisa ser um equilíbrio de quantidade de serviço para cada uma dessas funções. A outra questão é como nós nos colocamos, o que chama atenção em relação à nossa vida, a honra que Davi demonstrou aos seus homens quando ofereceu o sacrifício deles ao Senhor. Irmãos, essa pergunta ela tem uma questão que me aqui não está falando que Davi honrou ao Senhor, não. Davi sacrificou ao Senhor para honrar os seus homens. Ele honrou os seus homens quando ele sacrificou o trabalho dos seus homens ao Senhor. Olha que interessante, irmãos. Olha, ele sacrificou a Deus para honrar os seus homens. Então, os homens eles fizeram uma grande coisa, se arriscaram, e Davi disse: isso foi grande demais para ficar para mim, isso é para o Senhor. Seria interessante que nós estivéssemos refletindo nos nossos corações como podemos honrar aqueles que estão ao nosso redor, à medida que sacrificamos a Deus quem nós somos, o que fazemos, o que eles fazem. Nosso sacrifício é para o Senhor. É para o Senhor. Eu louvo ao Senhor, irmãos. Eliseu vai ser o nosso próximo e último personagem, né? Nós vamos trabalhar com Eliseu, estabelecendo um parâmetro de um exemplo de um fiel seguidor, de um bom seguidor. Eliseu, a gente sabe que ele veio ser ajudador de Elias, e a postura dele será alvo do nosso estudo na próxima semana, né? Leiam o texto de 1 Reis 19, de 19 a 21. É um texto que revela uma atitude de serviço que faz com que Eliseu seja um exemplo que precisamos estudar, né? Deus possa abençoar os nossos corações, meus amados. Que o Senhor Jesus, ele possa, de forma graciosa, assim como a palavra de Judas lá, né? Aquela que nós lemos no início. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Então, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar com os meus irmãos. E, em nome de Jesus, estaremos amanhã estudando, discutindo essa lição. E eu sei que mais coisas surgirão, porque o Senhor ele é rico em misericórdia em nos atender. Tchau, irmãos. Saudações shalonitas em nome de Jesus. Deixa eu lembrar, hoje é o aniversário de Silas. Hoje, dia 12, eu estou gravando essa lição dia 12. Eu quero parabenizar Silas por seu aniversário. Deus o abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Deus os abençoe e que nós possamos muito em breve, né, estar estabelecendo mais uma vez um espaço de adoração conjunta em nome de Jesus. Se lembrem que a EBD amanhã começa às 10h30. Nós fizemos um pacto de começar um pouquinho mais cedo para terminarmos um pouco mais cedo também, em nome de Jesus. Deus abençoe.